Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Aqui sempre fazemos uma investigação especial sobre um olhar geek de assuntos ligados à tecnologia, ciência, espaço e muito mais. Olha, a gente tá cercado de tecnologia sem fio, né? Celular no bolso, Wi-Fi em casa, até aquele controlezinho da garagem. Tudo funciona, assim, meio mágico, sem cabo nenhum. Mas como é que isso acontece de verdade? Hoje a gente vai investigar um pouco os bastidores disso, sabe? Vamos focar nos fundamentos, usando uns materiais técnicos aí, guias sobre radiofrequência. A missão é entender o que é essa tal de RF, a radiofrequência, e como ela faz a informação viajar pelo ar, essa coisa que a gente usa o tempo todo. Beleza, então para começar, o que é exatamente essa radiofrequência? É tipo uma mágica? Uma onda especial? Boa pergunta. Não é mágica não, mas é bem interessante. Pensa assim, ó. Existe um negócio chamado espectro eletromagnético. É gigante, vai desde ondas de rádio até, sei lá, raios gama. A radiofrequência é só uma faixa específica dentro desse espectro todo. Uma faixa, tipo uma pista numa estrada? Exato. É a pista que a gente separou para usar em comunicação. Ela vai mais ou menos de uns 3 kHz até uns 300 GHz. É bastante coisa, mas é só um pedaço do todo. Entendi. Uma pista invisível. E o que trafega nela? O que viaja por essa pista? Aí entram as famosas ondas eletromagnéticas. As OMs, elas são como se fosse uma dança entre campos elétricos e magnéticos. Uma dança. Eles se criam e se impulsionam no espaço, sabe? Viajam juntos na velocidade da luz. E o mais legal é que elas conseguem viajar até no vácuo, tipo no espaço sideral. Uau! E elas carregam energia. Pensa na luz do sol aquecendo a gente. É uma onda eletromagnética trazendo energia. Mas olha que curioso, elas não carregam matéria, é pura energia viajando. Caramba, energia pura voando por aí. E como a gente consegue descrever essas ondas? Elas têm características, tipo um RG? Tipo isso. Elas têm propriedades fundamentais, sim. A gente fala em amplitude, que é basicamente a força da onda, a intensidade dela. Ah, tipo o volume do som? É uma analogia válida, sim. Aí tem a frequência. Essa é medida em Hertz, o Hz. Diz quantas vezes a onda sobe e desce, completa um ciclo a cada segundo. Certo, frequência. Tem também o comprimento de onda. Esse é a distância física mesmo, em metros, que a onda percorre para fazer um ciclo completo. E claro, tem a velocidade. Que é da luz, né, você falou. No vácuo, sim, é a constante c. Mas quando a onda passa por algum material, tipo ar, a água ou até uma parede, a velocidade pode diminuir um pouquinho. Ah, interessante. E tem aquela relação, né, entre frequência e comprimento de onda. Quanto mais rápido ela oscila, menor a distância que ela percorre num ciclo. Perfeito. É a fórmula V igual a lambda-F. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Isso é super importante. Ondas com frequência mais baixa têm comprimento de onda maior. Elas geralmente viajam mais longe, conseguem contornar obstáculos melhor, tipo montanhas ou prédios. Ah, tipo rádio AM/FM? Exatamente. Já as ondas de frequência alta, com comprimento de onda curtinho, elas carregam muito mais informação, mais dados. Tipo Wi-Fi, 5G? Isso. Só que elas têm mais dificuldade para atravessar coisas, são mais fáceis de bloquear. É sempre uma troca. Uma escolha de engenharia para cada aplicação. Falando nessas aplicações, você disse que a RF é uma faixa do espectro. Como que funciona essa divisão? É cada um por si? Que nada. Seria o caos. Pensa no espectro de RF como um recurso natural, tipo água ou terra, só que invisível. E é limitado, finito. Limitado, mas parece infinito. Já ouvi sim, em coisa de satélite, né? Isso. Cada banda dessas é meio que reservada para um tipo de uso. Uma para o celular, outra para satélite de TV, outra para o Wi-Fi da sua casa, para o GPS, para rádio e TV aberta, usos militares. É uma lista enorme. Nossa, é tipo um condomínio gigante mesmo, com regras para cada lote. Quem que define isso? Exatamente. Existem órgãos reguladores para colocar ordem na casa.
Aqui no Brasil, é a Anatel. E em nível mundial, tem a UIT, União Internacional de Telecomunicações. Eles que definem quem pode usar qual frequência, com que potência, para que tipo de serviço. Tudo para evitar que um sinal atrapalhe o outro. É a gestão do espectro. E imagino que isso envolva dinheiro, né? Essas licenças devem ser caras. Muito. É um recurso valiosíssimo. Os leilões de frequência movimentam bilhões. E isso, claro, impacta no custo dos serviços que a gente usa. Faz sentido. Ok, entendi a organização das ondas e das frequências. Mas a parte que ainda me parece meio mágica é como a informação mesmo. Tipo, a minha voz numa ligação ou os dados de um site. Como que isso sobe na onda para viajar? Ahá, chegamos no pulo do gato. A modulação. É aqui que a mágica acontece, vamos dizer assim. Modulação. Isso. Pensa no sinal que você quer enviar. Sua voz, um vídeo, um texto. Geralmente, ele é um sinal de baixa frequência ou que varia mais devagar. Se você tentasse transmitir ele direto pelo ar, ele não iria muito longe. Seria muito ineficiente e fácil de sofrer interferência. Entendi. Seria como tentar jogar uma folha de papel longe, ela não vai. Boa, exatamente. A modulação é o truque de pegar essa sua folha de papel, a informação, e colar ela numa pedra, uma onda de alta frequência, chamada onda portadora. Essa onda portadora, por ter alta frequência, é ótima para viajar longas distâncias pelo espaço, pelo ar. Ah, então a gente monta a informação numa onda mais forte para ela poder viajar. Exatamente. A gente altera alguma característica da onda portadora, pode ser a amplitude dela, a frequência dela ou a fase dela, que é tipo o ponto inicial do ciclo da onda, de acordo com a informação que a gente quer enviar. Esse processo de alterar a portadora para codificar a informação é a modulação. E por que fazer isso? Só para ir mais longe? Para ir mais longe, para poder usar antenas de tamanho prático, para proteger o sinal contra ruído e interferência que existem no caminho e também para permitir que vários sinais diferentes convivam no mesmo espaço sem se misturar tanto. Entendi. E lá na outra ponta, no rádio ou no celular, como a informação é recuperada? Aí acontece o processo inverso, a demodulação. O receptor lê as alterações que foram feitas na onda portadora e reconstrói o sinal original, a informação que foi enviada. Ele tira a folha de papel da pedra. Legal. E imagino que existam várias formas de fazer essa colagem, essa modulação. Muitas. A gente pode dividir em dois grandes grupos, as analógicas e as digitais. As analógicas são as mais antigas, tipo o AM e o FM do rádio que a gente ouve no carro. O AM mexe na amplitude, na força da onda. O FM mexe na frequência dela. Ah, por isso amplitude modulada e frequência modulada. Faz todo sentido. Isso. E hoje em dia quase tudo é digital. Aí a gente tem um monte de técnicas, um monte de siglas. ASK, FSK, PSK, QAM, OFDM. Opa, calma, muitas letras. É. Mas a ideia básica é, como a gente está enviando dados digitais, que são zeros e uns, essas modulações representam esses zeros e uns alterando a portadora. Pode ser ligando e desligando onda, ASK, mudando a frequência para representar 0 ou 1, FSK, mudando a fase da onda, PSK, ou combinações bem mais complexas disso para conseguir enviar muitos dados de uma vez, como no Wi-Fi e no 5G. São como alfabetos diferentes para escrever informação na onda. Uau! Então, resumindo tudo isso que a gente conversou. Radiofrequência é essa parte do espectro eletromagnético que a gente usa para comunicação sem fio. Ela funciona com ondas eletromagnéticas que têm lá suas propriedades, amplitude, frequência, etc. E a informação que a gente quer mandar, seja voz ou dados, ela não viaja sozinha. Ela pega uma carona numa onda portadora através de um processo chamado modulação. Exato. E lá no destino, a demodulação faz o trabalho de tirar a informação da onda para a gente poder usar. É isso, né? O coração da nossa vida conectada. Perfeito. Exatamente isso. E essa conversa toda nos leva a pensar numa coisa, né? Esse recurso, o espectro de RF, que é invisível, que a gente não pega, ele é limitado. E olha quanta coisa depende dele hoje. Verdade? Rádio AM, FM, TV digital, celular,
2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi de tudo quanto é tipo, Bluetooth, GPS, comunicação de avião, de navio, satélites para tudo que é lado, sistemas militares. Nossa, é muita coisa junta. É muita coisa. E tudo competindo por um pedaço desse espectro finito. Como que a gente consegue fazer tudo isso funcionar ao mesmo tempo, no mesmo lugar, sem que vire uma bagunça total de sinais se atrapalhando? Gerenciar essa complexidade toda, garantir que tudo coexista, esse é um dos grandes desafios da engenharia de telecomunicações hoje e para o futuro. Como otimizar o uso desse recurso tão essencial? Next level. Vamos tentar entender melhor como essa mágica invisível conecta tudo, né? Exato. É um verdadeiro ecossistema, sabe? Porque, poxa, é celular, é sensor no campo, é tanta coisa falando sem fio. Como que funciona isso? Quais são as tecnologias por trás? Olha, tem de tudo um pouco. Tecnologias para cobrir continentes, outras que são só pro cômodo aqui do lado, e umas super focadas em gastar quase nada de energia. Entendi. Cada uma resolve um pepino diferente, com suas próprias regras, suas capacidades, né? Legal. Então vamos começar grande pelas redes celulares. 3G, 4G, 5G. Parece uma evolução sem fim por velocidade. O que muda mesmo a cada pulo desses? A história é essa mesmo. Mais velocidade, sim, mais capacidade de dados e um ponto-chave: menos atraso. A tal da latência, né? Ah, a latência. Sempre ela. Sempre. O 3G, bom, ele popularizou a internet no celular, né? Foi o começo. Já o 4G, o LTE, ele usou umas técnicas mais espertas, tipo o FDMA. O FDMA, o que é isso, basicamente? Imagina a frequência como uma estrada. O FDMA divide essa estrada em várias faixinhas menores, sabe? Para mais carros, quer dizer, mais dados passarem ao mesmo tempo, sem congestionar tanto. Ah, boa analogia. Foi isso que viabilizou streaming de vídeo no celular, jogar online, e até já pensou na internet das coisas com versões de baixo consumo, tipo LTM. E o 5G, que tá na boca do povo. Velocidade absurda, latência quase zero. É só isso. Tem bem mais. O 5G usa um leque maior de frequências, inclusive umas bem altas, as ondas milimétricas ou mmWave, lá para cima de 24 GHz. Nossa, bem alto. Isso permite aqueles picos teóricos de 20 gigabits por segundo. Mas o pulo do gato mesmo é a latência, que pode ficar abaixo de 1 milissegundo. E a capacidade de conectar milhões de coisinhas por quilômetro quadrado. Milhões. Milhões. É o que destrava a porta para cirurgia remota, carro autônomo de verdade, indústria 4.0 com tudo conectado. Claro que essas ondas mais altas exigem mais antenas, né? Muda a infraestrutura. Entendi. Faz sentido. Agora, saindo da rua, né? Indo para dentro de casa, por escritório. Aí o rei é o Wi-Fi. E tem o Bluetooth também, certo? Qual a briga deles? Ou não é briga? Não é bem briga, são times diferentes, digamos assim. O Wi-Fi, aquele padrão IE 802.11, é o nosso provedor principal de internet sem fio em casa, no trabalho. Sim, o de sempre. Ele usa as faixas de 2.4 GHz, 5 GHz e agora está indo para os 6 GHz também, com Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7. O foco dele é sempre mais velocidade para dar conta das TVs 4K, um monte de laptop ligado, celular. Já passou de 1 Gbps faz tempo. E o Bluetooth? Tá em tudo quanto é canto, né? Fone, teclado, caixinha de som, mas parece que não vai tão longe. Exato. O Bluetooth também mora ali na faixa de 2.4 GHz, que é bem cheia. Mas ele é mais safo. Ele usa o tal do salto de frequência, o frequency hopping. Ah, e fica pulando de canal para não bater de frente com o Wi-Fi. Isso. Ele fica pulando super rápido entre os canais para desviar da interferência. O foco dele é a conexão mais curta, né? Geralmente uns 10 metros por aí, e principalmente gastar pouca energia. Tem até a versão BLE, Bluetooth Low Energy. BLE. Perfeito para conectar o mouse sem fio, fone de ouvido, criar aquela redezinha pessoal em volta da gente, a PAN. Faz todo sentido. Bom, e para conectar aquele monte de sensor da tal Internet das coisas. Coisas que, já precisam durar anos com uma pilha. Aí entram os especialistas. O LoRa, por exemplo. LoRa significa Long Range. Longo alcance. Exatamente. É o campeão da distância e da economia de bateria. Ele usa frequências mais baixas, abaixo de 1 GHz.
naquelas faixas ISM, que são meio que livres, sabe? Aham, sem precisar de licença, cara. Isso. E com isso ele consegue alcançar, poxa, até 20 quilômetros em área aberta, com um consumo de energia mínimo. A velocidade é baixa, claro, é para mandar um dado pequeno, tipo uma leitura de sensor, não um vídeo. Entendi. Perfeito para agricultura, cidade inteligente, essas coisas. Justamente. E tem o Zigbee também, né? A gente vê muito em lâmpada inteligente, tomada. É verdade. Ele parece competir com o LoRa nesse espaço de automação, né? Compete, mas com uma estratégia diferente. O Zigbee, que também usa 2.4 GHz às vezes, tem um alcance menor. Talvez uns 100 metros, no máximo. Mas a grande sacada dele é outra. Qual? Ele cria redes em malha. Mesh networks. Rede malha, tipo uma teia? Isso. Pensa numa corrente. Se uma lâmpada não alcança o hub central direto, ela passa a mensagem para a lâmpada do lado, que passa para a próxima até chegar. Ah, que legal. Isso deixa a rede super confiável dentro de casa, mesmo com parede ou obstáculo. Por isso é tão bom para automação residencial. Bacana. Mudando um pouco de marcha. E as transmissões mais clássicas? Tipo rádio AM, FM, TV por satélite. Ainda rola, né? Opa, e como? Rádio AM/FM é modulação analógica pura, né? A AM usa a frequência mais baixa, vai longe, mas a qualidade sofre um pouco. FM é frequência média, alcance menor, mas o som é bem melhor. Para áudio, continua firme e forte. E a TV via satélite? Aquela antena redonda no telhado? Aquela usa os satélites gigantes lá em cima, em órbita geoestacionária, GEO. Ficam a quase 36 mil quilômetros de altura. Nossa, longe pra caramba. Muito. Por isso cobrem continentes inteiros. Mas essa distância toda tem um preço, a latência. O sinal demora para ir e voltar, dá mais de meio segundo de atraso. É perceptível, né? Em ligação ou coisa assim. Com certeza. E aí que entra a diferença para projetos como o Starlink, imagino que é perguntar. Exatamente. Qual é a revolução do Starlink? É só internet via satélite de novo? É internet via satélite, mas a grande mudança é a órbita. O Starlink usa milhares de satélites, só que bem mais pertinho da Terra. Em órbita baixa, LEO, a uns 550 quilômetros. Ah, bem mais perto. Muito mais. E a física é clara. Menos distância, menos atraso. A latência do Starlink cai para uns 25 milissegundos, quase igual fibra ótica. Uau! Isso permite internet rápida, tipo 100, 200 megabits, em qualquer lugar, sabe? Área remota, fazenda, barco, e viabiliza até jogar online via satélite, coisa impensável antes. Eles ainda usam lasers para um satélite falar com o outro, criando uma malha lá no espaço. Que doideira! Muito bom. Para a gente fechar essa rodada de tecnologias, e aqueles controles remotos simples? Controle de portão de garagem, alarme de carro, como funciona aquilo? Aquilo também é radiofrequência, RF, geralmente operam numa faixa bem comum, 433 MHz, que é a outra faixa ISM, livre para usar. Ah, 433. Isso. São transmissões bem simples, só um comandinho curto. Abre, fecha, liga, desliga. A grande evolução aí foi na segurança. Como assim? Antigamente, era fácil alguém gravar o sinal e clonasse o controle. Hoje, a maioria usa o Rolling Code. Código rolante. É, tipo isso. O código que o controle envia muda cada vez que você aperta o botão. Então, mesmo que alguém capture o sinal, ele não vai funcionar de novo. Dificulta muito a clonagem. Poxa, quanta coisa. É impressionante a variedade, né? A gente vai de um sinal que cruza o planeta, vindo de um satélite LEO, até o clique do controle do portão aqui do lado. Exato. Fica muito claro que não tem uma tecnologia melhor para tudo. Cada uma é uma ferramenta, né? Moldada para uma função específica, buscando um equilíbrio ali entre alcance, velocidade, consumo de energia, custo. Precisamente. O mundo da comunicação sem fio é essa tapeçaria complexa. Cada fio tem seu lugar, seu propósito, o 5G e o Starlink conectando o globo em alta velocidade, o Wi-Fi e o Bluetooth dominando o nosso espaço pessoal, nosso trabalho, o LoRa e o Zigbee dando aquela inteligência discreta para as coisas do dia a dia. E até o simples controle RF ali, garantindo a segurança básica. Exatamente. Tudo convivendo, cada um no seu quadrado,
mas juntos formando essa rede que a gente nem percebe mais, mas que sustenta muita coisa. Essa convivência que você falou, interessante, fica a pergunta, né? Será que o futuro vai ser uma tecnologia engolindo as outras? Tipo o 6G vai fazer tudo? Ou a gente vai ver uma integração ainda mais invisível, mais inteligente entre elas, cada uma atuando na hora certa? Next level. Bom, vamos mergulhar agora num lado talvez um pouco mais sombrio, né, das radiofrequências. Como é que as transmissões podem ser intencionalmente interrompidas? A gente ouve muito falar dos tais jammers, ou até, de um jeito mais brasileiro, os capetinhas, né? Exatamente. Esses são aparelhos feitos para isso mesmo, para bloquear ou para bagunçar as comunicações sem fio. Eles criam uma bolha de ruído eletrônico, sabe? Que impede a troca de informações. Uma bolha de ruído. Gostei da imagem. E, olha, historicamente isso era coisa de militar. Mas hoje, infelizmente, o uso se espalhou muito, inclusive para atividades criminosas. E a ideia básica por trás disso, então, é, poluir a frequência, jogar tanto lixo ali que o sinal original se perde. Uma sobrecarga total. Basicamente é isso aí. Ou você piora tanto a chamada relação sinal-ruído, a SNR. SNR, sim. Isso. Aí o receptor não consegue mais diferenciar o que é o sinal útil do que é só o barulho introduzido pelo jammer. Ou então, de um jeito mais direto, você satura mesmo o receptor com um sinal super potente. Ele trava. Entendi. Faz todo sentido. Mas imagino que não seja só chegar e ligar um aparelho na força máxima, né? Como é que eles fazem isso na prática? Existem tipos diferentes de jamming? Sim. As técnicas variam bastante. Tem as que são mais baseadas em ruído, digamos assim. Ok. Aí você tem o spot jamming. Esse concentra toda a potência numa única frequência. É bem eficaz se o alvo está parado naquela frequência. Mas se o alvo for esperto e pular para outra? Exato. Se o alvo mudar de frequência, ele escapa fácil. Aí tem o barrage jamming, que é meio o contrário. Ele tenta bloquear várias frequências ao mesmo tempo. Ah, tenta cobrir tudo. Isso. Só que aí a potência se divide, né? Fica mais fraco em cada canalzinho individual. É mais força bruta espalhada. Entendi. Uma é foco total, a outra é mais abrangente, mas menos potente em cada ponto. E as técnicas mais inteligentes, aquelas que enganam ao invés de só abafar o sinal. Aí a coisa fica mais sofisticada, sim. São as técnicas de repetição ou decepção. Repetição ou decepção? Uma delas é o DRFM, que significa Digital Radio Frequency Memory. É bem impressionante. Ele grava o sinal que chega, por exemplo, de um radar inimigo. Ele grava o próprio sinal do alvo. Isso. Grava, manipula esse sinal rapidinho e retransmite. Com isso, ele consegue, criar alvos falsos no radar ou alterar completamente os dados de distância, de velocidade. É usar o sinal do outro contra ele mesmo. Nossa, isso é muito elaborado. É bem elaborado. E tem também o spoofing, que é ainda mais sutil. Em vez de só atrapalhar ou repetir com erro, ele envia sinais falsos que parecem legítimos. Como assim? Pense em enganar um sistema GPS. Mandar um sinal falso de GPS para um drone ou um navio, fazendo ele pensar que está em outro lugar e ir para onde você quer. É muito mais difícil de detectar que um jammer comum que só faz barulho. Caramba, isso é assustador. E pensar que essa tecnologia, que parece saída de um cenário de guerra, já está por aí, no nosso dia a dia. Além, claro, do uso que a gente sempre ouve falar de ladrões de carga para desligar rastreador de caminhão. Pois é, o uso no roubo de cargas é um problema seríssimo e, infelizmente, muito comum. Mas os impactos vão bem além disso. Onde mais a gente vê isso? Olha, tem a questão da segurança pública. O uso de jammers é proibido no Brasil pela Anatel, justamente pelo risco que representa. Teve aquele caso famoso em Belo Horizonte, né? Um jammer clandestino afetou o GPS de, 21 aeronaves e até de drones da polícia. Imagina o perigo. 21 aeronaves? Nossa Senhora. Um risco enorme. E afeta também serviços de emergência. Já pensou um jammer bloqueando chamadas para o 190, para a polícia, para os bombeiros? Isso acontece às vezes perto de presídios. Usam ilegalmente para impedir a comunicação dos detentos, mas acaba afetando toda a vizinhança. Complicado. Prejudica todo mundo ao redor. Exato. E tem um uso mais controlado, digamos assim. Em salas de exame, tipo concurso, Enem, para evitar que usem celular para colar.
Aí bloqueiam o Wi-Fi e dados móveis naquele ambiente específico. Certo. Mas saindo um pouco desse uso civil e indo para o cenário militar, aí a coisa fica bem mais séria, né? É a tal da guerra eletrônica. Exatamente. A guerra eletrônica, ou GE, é essa batalha constante pelo controle do espectro eletromagnético. E os jammers são ferramentas fundamentais do que a gente chama de ataque eletrônico, ou AE ou ECM em inglês. E o objetivo é? O objetivo é claro: interromper as comunicações do inimigo, cegar os radares, atrapalhar os sistemas de navegação. Basicamente, deixar o outro lado cego, surdo e perdido no campo de batalha eletrônico. E a gente tem visto exemplos bem claros disso acontecendo agora, né? Na Ucrânia, por exemplo, com a questão dos drones. Parece que virou uma guerra de drones e contra drones muito baseada nessa parte eletrônica. Perfeito. A Ucrânia é um exemplo muito forte disso. Existem muitos relatos indicando que a Rússia neutraliza uma quantidade enorme de drones ucranianos, não necessariamente derrubando com mísseis ou tiros, mas sim usando jamming, interferência eletrônica. Simplesmente desligando eles no ar. Exatamente. Isso mostra a vulnerabilidade desses sistemas e o papel absolutamente crucial da guerra eletrônica nos conflitos modernos. Não é só sobre quem tem a melhor arma, mas quem controla as ondas de rádio. É um verdadeiro jogo de gato e rato invisível. Mas se existe o ataque, tem que existir a defesa, né? Como é que a gente se protege disso tudo? Quais são as contramedidas? Sim, claro. Existem as medidas de proteção eletrônica, as MPE ou ECCM em inglês. São várias táticas. Por exemplo? Bom, uma clássica é a agilidade de frequência, ou frequency hopping. O transmissor e o receptor ficam pulando de uma frequência para outra muito rapidamente, seguindo um padrão que só eles conhecem. Fica bem difícil para o jammer acompanhar. Ah, interessante. Outra técnica é o espectro espalhado, ou spread detection. Em vez de concentrar o sinal numa frequência estreita, ele é espalhado por uma banda bem larga. O sinal fica tão baixo em cada ponto que parece ruído, e o jammer precisaria de uma potência absurda para conseguir abafar tudo. Entendi. Dilui o sinal para dificultar o bloqueio. Isso. E tem também técnicas de antena muito inteligentes, como o nulling, que é basicamente criar um ponto cego na antena na direção de onde o jammer está vindo. A antena passa a ignorar o sinal daquela direção específica. Que demais! E tem mais? Vindo, ignorando o resto. Direcionar a escuta. Uau, é realmente uma batalha tecnológica acontecendo o tempo todo, em todo lugar, né? Desde um simples roubo de carga até um conflito militar de larga escala. Exatamente. E a tendência, olha, é só ficar mais complexa. A inteligência artificial está entrando forte nisso, tanto para criar jammers mais adaptativos, mais espertos, quanto para desenvolver defesas eletrônicas que aprendem e reagem sozinhas em tempo real. A briga vai ficar ainda mais sofisticada. Sem dúvida, o jogo vai subir de nível. Isso tudo faz a gente pensar, né? No mundo onde quase tudo nosso depende desses sinais invisíveis, GPS, celular, Wi-Fi, transações bancárias, controle de tráfego aéreo, o quão seguro tudo isso realmente é? Se esses sinais podem ser tão, digamos, facilmente interrompidos ou até manipulados. Next level. Bom, chegamos na última parte da nossa conversa sobre radiofrequência. A gente já passou pelos fundamentos, né? Ondas eletromagnéticas. Isso, e depois mergulhamos nas tecnologias. Foi bastante coisa, hein? 5G, Wi-Fi, LoRa, Bluetooth... Satélites tipo Starlink e até a MFM. E na última parte falamos de como atrapalhar tudo isso. Jammers, guerra eletrônica. Exatamente. E o que ficou muito claro, eu acho, é que a radiofrequência é a espinha dorsal de tudo que conecta a gente hoje em dia. É fundamental. Totalmente. E essa evolução não para, né? Sempre buscando mais capacidade, menos latência, mais alcance. Mas sempre tem um limite. Sempre. Limites físicos e, claro, a necessidade de gerenciar o espectro. É um recurso finito, né? Não dá para sair usando à vontade. Pois é. Então, a ideia agora é amarrar essas pontas todas. Ligar os pontos. Como essas tecnologias diferentes convivem e a interferência, como ela entra aí. Olha, o ponto-chave é que não existe uma tecnologia de RF que sirva para tudo. Nunca vai ter. Ah, sim. A escolha é sempre
um jogo de compromissos, sabe? Você tem que balancear velocidade contra alcance, por exemplo. Consumo de energia também, né? Fundamental. Consumo de energia versus a quantidade de dados que você precisa mandar. Latência, custo, tudo entra na conta. Faz sentido. Pensa no contraste, que a gente já mencionou. LoRa, que vai longe, gasta pouca bateria, mas manda pouquinhos dados. Ideal para um sensor no campo, por exemplo. Perfeito. E do outro lado, o 5G de ondas milimétricas. Velocidade absurda. Mas, O alcance é curtinho. Precisa de muitas antenas. exato. Para coisas que exigem muita banda, mas estão perto. São mundos diferentes, com propósitos diferentes. E aí, nesse cenário todo de convivência, entra a interferência de propósito. O jamming. Que não é brincadeira, né? De jeito nenhum. A gente viu os impactos. Desde o crime organizado usando para roubar carga, desativando o rastreador. E causa um prejuízo enorme. Sim. Até riscos bem sérios para a segurança de todo mundo. Bloquear chamada de emergência ou interferir na aviação. Aquele caso em BH foi assustador. Foi mesmo. Vários aviões com dificuldade para pousar por causa de um sinal clandestino. Mostra o poder disso. Mas, para cada ação, tem uma reação, certo? Como a gente se defende disso? Ah, sim. A engenharia não dorme no ponto. Aí entram as contramedidas eletrônicas. O pessoal chama de MPE ou ECCM. São as siglas técnicas. E o que elas fazem basicamente? São estratégias para deixar o sinal mais parrudo, mais resiliente. Por exemplo, tem o salto de frequência, ou frequency hopping. Como funciona isso? O sinal fica pulando de uma frequência para outra muito rápido. Tão rápido que um jammer mais simples não consegue acompanhar, ele fica perdido. Esperto. Outra técnica é o espectro espalhado. Em vez de concentrar o sinal numa frequência só, ele é espalhado numa faixa bem larga. Fica mais difícil de achar e de bloquear. Interessante. E tem as antenas inteligentes também. Elas conseguem, criar buracos no sinal na direção de onde vem o jammer. É o nulling. Ou então focar a energia toda numa direção específica, o beamforming. Tecnologia bem avançada. Com certeza. Mas aí, claro, vem a questão. Quem pode usar isso? O jammer, por exemplo. A Anatel aqui no Brasil é bem clara, né? Proibido para uso civil. Justamente por causa desses perigos todos. Exato. A regulamentação é rígida. Só que a gente sabe que no mercado clandestino esses aparelhos aparecem. E aí gera um dilema ético complicado. Segurança versus liberdade de comunicação. Se alguém usa um bloqueador, pode afetar gente que não tem nada a ver. Precisamente. É essa tensão constante no mundo da RF. De um lado, a gente quer conectar mais e mais. Do outro, tem gente querendo desconectar ou precisando se proteger. Uma corrida de gato e rato, então. Basicamente, inovação para conectar contra a inovação para interromper ou para proteger. Entender essa dinâmica é crucial. Tudo hoje depende de conexão sem fio, né? Desde o celular até a rede elétrica. É verdade. Cada avanço para conectar mais rápido ou mais longe acaba abrindo uma nova brecha para ser desconectado. É um paradoxo. Exatamente. Olhando para todo esse cenário, fica claro que essa rede invisível de ondas de rádio, ela molda nosso mundo de um jeito impressionante. Algumas coisas a gente vê, outras nem percebe. E a tecnologia corre, né? Mas os desafios, segurança, regulação, ética, eles correm junto, sempre lado a lado. E o futuro? O que vem por aí nessa área? O futuro promete ser ainda mais intenso. A guerra eletrônica está entrando numa nova era, com inteligência artificial, machine learning. Como assim? Robôs lutando no espectro? Quase isso. Pensa em jammers e anti-jammers cognitivos, que aprendem sozinhos com o ambiente e adaptam as táticas na hora. Coisa de filme, mas está acontecendo. Uau! E, ao mesmo tempo, está surgindo a comunicação quântica no horizonte, que, em teoria, seria muito mais segura contra a espionagem e a interferência que a gente conhece hoje. Mas talvez vulnerável a outras coisas. Quem sabe? Talvez surjam novas táticas quânticas de interferência que a gente nem imagina ainda. É sempre uma evolução. Isso deixa a gente com uma pergunta no ar, então. Como vai ser essa batalha pelo controle do espectro quando tudo fica mais autônomo, mais inteligente, talvez quântico? O que vai significar ter o controle nesse futuro? Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário,
curte, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!